Fala Kids! O vídeo hoje vai ser sobre as notas de Togashi, as atualizações que Togashi criou sobre o NEM. Eu queria ter feito esse vídeo no começo da semana, mas eu ando bastante ocupado e peço até desculpa para vocês pelos poucos vídeos. Devido ao meu trabalho fica complicado postar muito vídeo na semana. Mas então vamos falar dessas notas. Eu tinha visto um vídeo falando sobre isso no Mangaki, o canal do Leandro Fusari, e eu pensei que seria mais coisas, porém é só 2 páginas, acaba não sendo algo tão complexo. A mudança maior foi nas categorias de alguns personagens. Alguns personagens que aparentavam bastante ser uma categoria e até foram descritos em databooks, acabaram sendo confirmados em outra, isso que gerou o problema maior. No final do vídeo eu dou um foco aos personagens que tiveram essa mudança de categoria. Vamos falar das atualizações primeiro. A nota de Togashi foi essa página que parece um rascunho ali em cima, e essa outra citando a proeficiência dos personagens. Vamos começar nessa primeira parte. Aqui é citado que alguns personagens podem nascer em uma categoria, mas podem ter afinidade com uma categoria próxima. Nada tão distante do que a gente já sabia, pois vários usuários de NEM já tinham essa variação de categorias nas suas técnicas, nos seus Hatsus. A diferença aqui é que devido a essa afinidade que alguns usuários nascem tendo, eles podem alterar sua categoria de NEM dependendo do seu método de treino ou seus acontecimentos de vida. A categoria pode alterar e você virar totalmente uma categoria da qual você tem afinidade. A melhor explicação disso é o Gon. Gon é um personagem de aprimoramento, mas tinha essa afinidade nata, essa afinidade natural com emissão. Isso foi citado no arco de Grid Island. A Binsky mostra essa categorização do Gon. Isso aqui foi mencionado também no vídeo do Mangão, essa mesma imagem. Com essa afinidade nata em emissão, o Gon, dependendo do seu treinamento ou da sua vivência, podia ter seguido no rumo de emissão e se tornado um usuário completo dessa categoria. Ou não, ou ele podia simplesmente manter seu treinamento convencional e ficar dali entre as categorias. Isso também é algo possível. Mas devido à sortagem dele se tornando Gon adulto, esse acontecimento de vida levou ele rumo ao aprimoramento completo. Ele perdeu esse vínculo natural que ele tinha com emissão. Claro que ele pode usar Hatsus envolvendo emissão ainda, só não serão tão efetivos como no tempo que ele tinha mais proximidade da categoria. Digamos que você nasça sendo de manipulação, porém não só manipulação, você tem vínculo ali com emissão. Dependendo de como você treinar ou dos seus acontecimentos de vida, tanto fisicamente quanto psicologicamente, você pode seguir rumo a uma dessas 2 categorias. Independente se você nasceu entre essas categorias, você ainda pode usar Hatsu de outras categorias. Isso não interfere em nada. Você ainda pode usar um Hatsu de transmutação, só não vai ser aquela proeficiência de 40% que era dita antigamente. Se você usar um Hatsu de transmutação, tende a variar a potência dependendo de onde você se enquadra ali entre emissão e manipulação. Emissores têm 60% de vínculo com transmutação, enquanto manipuladores têm 40%. Você sendo de manipulação e estando com bom vínculo de emissão, você pega teoricamente 50% de transmutação, dá para se dizer. Não fica sendo aquela porcentagem que a gente tinha conhecimento. Agora vamos para outro exemplo, que é o Kaito. Ele está ali totalmente no meio entre transmutação e conjuração. Ele é oficializado como conjurador e pode aprender o máximo dessa categoria. Mas ele também está ali do lado de transmutação, então ele também pode aprender o máximo dessa categoria. Porém, aprendendo o máximo, você vai seguir no rumo dela e desvincular com a outra. Kaito então pode aprender 100% de uma dessas 2 categorias, mas aprendendo 100% desvincula da outra e se oficializa nessa categoria aprendida. Kaito é dito como conjurador porque ele foca totalmente em conjuração. Eu não lembro dele ter feito uso de transmutação na obra. Porém, se acontecesse um caso de Kaito adulto, isso é um exemplo nada a ver, mas vamos utilizar esse. Kaito adulto. E com isso ele conjura as 7 armas dele junto. Aí pronto, seu vínculo com transmutação foi perdido e ele se torna um conjurador 100%. Claro que ainda pode usar transmutação, mas não vai ter aquela efetividade que tinha quando ele estava próximo à categoria. Ou ao contrário, digamos que aconteça um Kaito adulto e ele copia a propriedade de uma foice, que é a sua arma número 2. Propriedade de lâmina. Ele vira quase um Scyther de Pokémon. Ele vai se tornar um transmutador 100% e vai perder o vínculo dele com a categoria de conjuração. Claro que ainda podendo usar conjuração, porém não no mesmo potencial. O único acréscimo importante aqui, nessa parte das notas de Togashi, que foi algo que realmente dá um peso na obra, é essa possibilidade do personagem ter afinidade com 2 categorias de NEM e poder alterar seu tipo de NEM caso ele tenha essa afinidade com 2 tipos. Fora isso, manter a mesma ideia de sempre. Sabendo disso, vamos para a segunda página da nota de Togashi. Essa nota tem relação com a afinidade da pessoa com a categoria de que ela faz parte, a proeficiência da categoria de NEM dela. Isso aqui não tem a ver com força de NEM da pessoa ou a capacidade da aura dela. Tem a ver com sua afinidade, com sua semelhança e habilidade com a categoria. Por exemplo, Illume. Se você viu meu vídeo de ranking de manipuladores, você percebeu que ele tem um ótimo controle e várias opções com a manipulação. Uso de vários tipos. Controle estético e facial por meio das agulhas, controle de cadáver, controle de pessoas, controle por indução difusa com o feitiço hipnótico. Ele possui um leque muito grande de habilidades. Ele é classificado como um usuário natural,
que é quase o máximo da proeficiência. Agora o Morel, ele é dito como bom, habilidoso, que é a proeficiência mais baixa. E por que dessa proeficiência tão baixa? Porque ele usa bastante de emissão nas suas manipulações. O cara não é só manipulação. Acaba que sua proeficiência na categoria não é das melhores. Outra coisa que vale mencionar é que quanto mais se treina nessa categoria, mais você pode evoluir sua proeficiência nela. Assim como também você pode abaixar sua proeficiência caso deixe de treinar. E aqui é o caso do Morel, usa muito de emissão e perde o foco na sua manipulação. Aí você me pergunta, pô, então o Morel é um fraco. Também não é assim, ele só não faz o melhor na sua categoria, mas a questão da proeficiência, como eu já falei, não tem a ver com o poder do NEM ou capacidade da aura, tem a ver apenas com suas opções com o NEM, que é o caso do Illume com seu leque grande de opções. E aqui está a tabela de proeficiência, essa tabela de proeficiência possui 4 níveis, o mais baixo é o bom habilidoso, após isso excelente, depois natural e por fim extremo, esse é o ápice. Vamos ver outro exemplo e encaixar nessa tabela. Kuroro Lucifer, o cara é dito como natural, o segundo melhor nível. Kuroro é um cara com uma boa afinidade com sua categoria. Teve uma boa criação de Hatsu e entende bastante da categoria especialização. Fora que consegue usar várias das técnicas e copia com excelência. O cara sabe o que faz. Então é isso. É um personagem que mostra um ótimo domínio e especialização. Logo atrás dele, no rank excelente, temos Neon Nostrade. Sim, aquela garota que não sabia o que era NEM. Usava de forma aleatória, mas por fazer uso constante da habilidade e ter uma habilidade boa, ela previu o futuro, que é algo bastante complexo de se fazer, deixa ela se tornando uma ótima usuária de especialização. Ela simplesmente não sabe o que é NEM, mesmo assim ela conseguiu fazer um ótimo domínio de seu Hatsu. E como nível bom, o nível mais básico, temos Pakunoda. Pakunoda perde se tratando de poder ou capacidade de NEM para Neon? Nunca. Mas tem menos afinidade com a categoria, ela tem menos proeficiência. Neon tem um vínculo maior com a categoria, visto que ela desenvolveu sua habilidade de forma aleatória. Ela nem sabia o que era NEM, simplesmente desenvolveu a técnica. Já Pakunoda deve ter feito um treinamento de NEM. Criou um bom Hatsu, mesmo assim não tem aquele vínculo com a categoria como no caso de Neon, que criou um Hatsu do nada. Pakunoda fica como proeficiência bom, mas de forma alguma ela é uma má usuária de NEM. Ela só não tem a afinidade como Kuroro ou Neon Nostrade. Outro exemplo para fechar é o Gon. Gon é categorizado como bom em aprimoramento, o primeiro nível. Porque ele, por mais que tenha treinado bastante, é um garoto. Ele não teve tempo de desenvolver bem sua afinidade, sua proeficiência com a categoria. Após virar Gon adulto, ele chega na proeficiência extrema, que é o ápice da categoria. Isso porque ele sacrifica tudo e evolui ao máximo. É como se ele tivesse amadurecido o seu NEM. É como se seu aprimoramento tivesse sido treinado por anos, chegando a esse nível de capacidade. Assim, chegando na proeficiência extrema. Isso aqui, como deu para perceber, é algo bastante interpretativo, algo que é classificado bastante na afinidade que o indivíduo tem na sua categoria. Para jogar de forma não oficial, você tem que notar o leque de opções que o personagem tem e suas demonstrações de técnica na categoria que ele pertence, não seu poder em si. Acaba sendo algo mais complicado que a primeira parte, porém ainda assim não é algo tão difícil de entender. Vamos agora para as confirmações de categorias, personagens que foram oficializados em uma categoria que não eram antes. Antes disso eu vou mostrar aqui rapidão todos os personagens que foram classificados no gráfico de proeficiência, todos que Togashi classificou, só para situar melhor vocês, já que eu acho que muitos não vão procurar essas notas. Começando por aprimoramento, temos Netero no ápice da tabela, um personagem com total proeficiência, conseguiu treinar sua categoria ao máximo e é o que faz sentido. Logo abaixo, na categoria natural, temos Uvogin e Komugi. Komugi conseguiu aprimorar seu intelecto e percepção, superando o intelecto de Meruem. Então, ao meu ver, devia ser extremo, assim como Netero. E outro é o Uvo. Eu acho o Uvo bem acima da média, eu colocaria ele em extremo também. Mas aí é eu, né? Togashi fez a obra, Togashi sabe o que faz. Então se ele botou é assim mesmo. Na categoria mais baixa, a bom, temos o Gon, como eu já tinha dito. E o Gon adulto ficaria na extremo junto de Netero, só foi classificados esses. Vamos para a transmutação, que só teve classificação de 3 personagens. Biscuit no extremo, categoria máxima e tá mais que justo. Todo mundo sabe que Biscuit tem um conhecimento perfeito sobre NEM, o que leva ela a ter um conhecimento máximo sobre a categoria de NEM dela. Fora a diversidade de Hatsu de transmutação. Ela pode atirar seu próprio corpo, e ao que tudo indica, não é oficial, vou dizer logo, a aura dela copia a propriedade de óleo curativo no seu Hatsu esteticista mágico. Isso não é oficial, era antes com os databooks. Os outros 2 classificados foi Hisoka como natural e Yuppie das Formigas Quimera como natural também. Yuppie faz alteração de físico e ele deve ter uma boa ligação com sua categoria, assim como o Hisoka. Já em emissão teve Meruem em extremo. Já eu falo sobre Meruem em emissão, essa foi uma das trocas que teve nessa categoria, assim como o Zeno, outro que teve mudança de categoria e está em extremo. Abaixo deles temos Silva em natural, mais abaixo Kinov em excelente,
K9 foi outro que teve mudança de categoria, era dito nos databooks como conjuração. Já já eu falo mais sobre ele também. E por fim, Reizon, Imbon. Reizon é um cara poderoso por si próprio, mesmo não tendo um vínculo tão grande com sua categoria de Nen. Mesmo assim, ele usa bem o poder da sua categoria. Em conjuração, temos Abegani, o exorcista de Nen, como extremo. A questão dele é todo o ritual que ele faz ao usar sua conjuração. Dá para perceber que o cara tem um vínculo com a conjuração por isso. Ele trata seu Hatsu de conjuração como se fosse algo espiritual, não como um simples Hatsu. Isso não tem nada a ver com o fato dele ser exorcista de Nen. Ele age assim porque deve ser algo tradicional dele, algo cultural. Rino também é uma exorcista de Nen, e eu não vejo lógica dela fazendo algum ritual ou algo assim para exorcizar alguma coisa. Abaixo, em natural, temos Gentro e Cortope. E mais abaixo, em excelente, temos Knuckle. E por fim, em bom, temos Shizuko. Já em manipulação, teve apenas 3 classificados, que foram Ilume, que eu já tinha dito, em natural, Shayapuf em natural também, e Morel na categoria mais baixa, que é bom. Morel, como já tinha dito, usa muito de outra categoria, o que deve complicar para ele subir na proeficiência dessa. O foco dele não é total em manipulação. E por fim, especialista, temos a Luca em extremo. Tem uma teoria muito boa sobre a Luca, que ela é uma das calamidades do continente sombrio, o tal de Ai. Mas isso não é confirmado, essa teoria surgiu de um databook e grande parte dos databooks estavam errados. Eu acho que ela seja realmente uma calamidade, um Ai. Mas vai saber, tá complicado afirmar alguma coisa. Na sequência temos Kurori e Neferpitou em natural, abaixo o Neon em excelente, e na proeficiência mais básica Pakunuda. Pronto, só esses foram categorizados. Agora sim, vamos para os personagens oficialmente categorizados por Togashi no Nen. Categorias oficiais de Nen. Isso aqui que gerou o caos, que gerou a bagunça e os erros de databook, de sites, de teorias. Essa parte que gerou a zona. Essa tabela aqui mostra as confirmações que já tivemos. Personagens que foram oficialmente confirmados e os que não foram. Então vamos do início. Aprimoramento. Temos Gon, como eu já citei. Gon tinha aquela afinidade com emissão, mas a afinidade foi perdida após ele virar o Gon adulto. De todo modo, ele sempre teve mais vínculo com a categoria aprimoramento, então já foi confirmado. O próximo é Netero. Sempre foi aprimoramento, então não tem muito o que dizer. Na sequência, Goto, ele é aprimoramento, mas assim como Gon, tinha um vínculo com emissão. Digamos que ele tem ali uns 80, 75% de afinidade e aprimoramento. Caso ele tivesse treinado emissão ao máximo, ele poderia seguir rumo e se tornar um emissor, mas não foi o caso. Então ele é um aprimorador confirmado. Outros aprimoramentos confirmados são Wing, Guido, Castro, Voguin, tudo aprimorador. Ressalva no Castro que treinava conjuração. Mas não importa, se ele treinasse conjuração a vida toda, ele não viraria um conjurador, nem nada do tipo. Não existe uma opção de afinidade dele com conjuração, nem de nenhum aprimorador, pois conjuração está do outro lado da tabela de Nen. E colocando o Castro no nível de proeficiência de Nen, ele deve ficar no nível bom, no primeiro nível, já que treina outras categorias nada a ver com a sua. Isso aqui é o especulando, não sei se realmente é. Preste atenção no que eu digo para depois não vir falar, você tá falando coisa errada. Se você não sabe interpretar o que eu digo, eu prefiro que você não veja meus vídeos, saia do meu vídeo. Porque tem uma diferença em eu dar minha opinião e eu falar uma coisa errada. Eu dando minha opinião pode estar errado mesmo, se eu falar talvez, eu acho, ao que tudo indica, aí obviamente é minha opinião e pode estar errado. Mas isso não é afirmar, eu não estou afirmando nada falando assim. Então prestem atenção, eu deixo explícito quando eu estou dando minha opinião em algo. Voltando aos personagens, temos um Voguin, que já era confirmado também em aprimoramento, e Nobunaga é outro, mas esse aqui vale dizer que tem afinidade com transmutação, algo a se perceber. O rato de Nobunaga não foi mostrado ainda, então vai que ele usa transmutação. Essa ideia de transmutação é algo novo sobre ele. Temos Ramonte agora, que também sempre foi dito como aprimoramento. A questão agora é esses três, Palme, Ikalgo e Komugi. Komugi é uma aprimoradora que usa aprimoramento para fortalecer sua percepção, seu intelecto. Um uso tanto quanto diferente para a categoria de aprimoramento. Necomante mandou uma mensagem falando sobre isso. Falando e não falando, né? Mas com a mensagem dele deu pra sacar a funcionalidade do Hatsu dela. Já o Ikalgo foi um dos que eu ranqueei até errado. Eu vi no site que cita os databooks e ele estava como manipulação e dava totalmente indício de ser. Mas ao que tudo indica, aquela manipulação dele é algo inerente a ele. Algo que não tem a ver com técnica ou Hatsu. Em questão de ser aprimoramento, eu li que ele aprimora os músculos na hora de atirar para o tiro ir mais longe. Não sei se é isso, mas é um malabarismo que dá para fazer. É a explicação que tem hoje. E até que faz algum sentido, não é totalmente sem nexo. Em relação a Palme, ela possui um Hatsu de aprimoramento que é a Viúva Negra. Ela manipula seus fios de cabelo e aprimora eles para ficarem resistentes. Então tá justo ficar nessa categoria. E o Pinks ainda não foi confirmado. Em local nenhum, a não ser Databook, diz que ele é aprimoramento. E Databook agora não é uma boa base para se ter certeza. Então ficou como provavelmente aprimoramento, não é confirmado. Agora transmutadores, aqui bora agilizar. Killua, Hisoka, Maki,
Maki, nem lembro, e Beans, que sempre foram transmutação, então se mantém na categoria. Vale dizer que Killua tem afinidade com aprimoramento, o que foi algo desde sempre mostrado. Ele faz aquele ataque com sua mão, uma técnica que envolve força bruta. Já o Hanzo era especulado como conjuração devido ao seu Hatsu, em que ele cria um clone, entre aspas. Mas aí virou transmutação, não sei o porquê, mas é isso, não tem jeito. O próximo agora é o Yuppie. Ele era dito como aprimorador, mas na realidade é transmutação devido à alteração que ele faz em seu corpo. Foi dito que alterações corporais são técnicas de transmutação. Feitan, ao que tudo indica, copia propriedades de calor, então seria transmutação, mas não teve confirmação. E esse outro aí, o Sadasu, não teve confirmação também, e ao meu ver, na minha opinião, ele vai ser emissão. Assim como Netero e Zeno, ele era descrito como transmutador escultor, que esculpe sua aura em forma de algo, diferente de copiar a propriedade. Hisoka copia de goma elástica, Killua eletricidade, Feitan calor. Agora Zeno copiava a propriedade de dragão, isso não tem nexo. Então, para justificar, colocaram como esculpir a aura em forma de dragão. Mas aí é o databook e é nada confirmado. Já o Silva copia as propriedades de orbe de energia, algo que também não tem sentido. E Sadasu copia propriedade de mão, mas sem lógica ainda. E já que os outros dois, Silva e Zeno, que eram ditos como transmutadores escultores, assim como Sadasu, viraram emissão, esse aqui eu acho que vai virar também. Não tem sentido copiar propriedade de mão, assim como não tem sentido copiar propriedade de dragão. No vídeo que eu explico sobre transmutadores, até citei isso rapidamente, porque realmente é algo que não tem sentido. Então, a chance de Sadasu ser emissão, assim como os outros transmutadores escultores, é bastante alta. Continuando então, Leório e Pocler sempre foram emissão, Silva e Zeno, esses aqui mudaram, e o que complicou não foi nem só a mudança, teve também a ideia de cor de cabelo dos Zoldicks. Era dito que cor de cabelo branco era de transmutação e a cor de cabelo preto era manipulação. Todos os filhos seguiam essas regras. Isso foi ideia de databook, aí complica. Eu não tinha falado sobre isso ainda, mas foi porque não tive a oportunidade. Obviamente eu achava que isso era canônico. Não só eu, como 99% das pessoas que escutavam sobre isso devia achar que isso era canônico. Não conheço ninguém que não levava a sério essa ideia de cabelo preto manipulador e cabelo branco transmutador por parte dos Zoldicks. Togashi passa muito tempo em atos. Aí com isso a galera de editoras sai criando informação que dá indício de serem reais. Porque tem lógica, tem uma base boa. É claro que o único que pode oficializar alguma coisa é o Togashi. O difícil é que o Togashi desaparece. Eu não culpo essa galera de revista ou editoras. O complicado é que pode ser algo com 99% de certeza que é uma coisa. Mas se Togashi falar que não é, acabou. Não tem como discutir com o dono da obra. Se ele chegar ali no Pinks, que é quase certeza de ser aprimorador, e falar ele é manipulação, acabou. Pinks é manipulação e um malabarismo para entender quem faz é a gente. Isso que complica. Continuando, eu vou falar só os importantes, senão o vídeo vai demorar demais e eu tenho que editar um para amanhã ainda. Vale destacar nesses aqui o Leório e o Franklin. Ambos têm afinidade com aprimoramento, o que faz sentido visto que os dois são personagens fortes fisicamente. Meruem sem emissão foi algo surpreendente também. Aquela absorção dele era algo dele próprio, algo inerente, sem uso de NEM, mas esse também deu um bug no povo. E o outro foi K9, que particularmente me deixou mal. Eu categorizei ele como conjuração no rank aquela vez, e tinha um databook dizendo que era. Existia muitos indícios que era, mas na verdade era emissão e faz sentido, porque usa teleporte. Teleporte é técnica de emissão. Mas de todos os personagens, esse aqui foi o que mais me pegou, por essa eu não esperava. Em conjuração, a gente tem muito personagem, nada que não fosse esperado. Kaito tinha uma afinidade com transmutação, mas já falei sobre isso no começo, né? Vale destacar os não confirmados. Temos Bonolenov. Daqueles ali eu não acho que Bonolenov seja conjuração. Mas aí é complexo. Ele pode ser emissão, pode ser transmutação. Existe uma boa opção de categoria para ele. A questão dele é esperar a confirmação mesmo. Os de manipulação temos de sempre, com ressalvas para Shot, Zazan e Goreino. Nenhum deles foi confirmado. Aqui eu acho que tem uma grande chance de Shot sair fora, porque como eu falei no vídeo de manipulação, ele usa muito de outras categorias. Eu consigo ver esse cara sendo até especialização. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem uma possibilidade de ser especialização. Eu já estava achando antes quando ele era dito como manipulação. Tinha 0,1% de chance antes. Mas agora que ele está sem categoria, minha ideia é que ele é especialização, vai pelo menos a 1% de chance, aumentou bastante. Já o Goreino, eu achava que era emissão, e pode ser ainda. Ele usa bastante de emissão. Em especialista, temos os que já era de se esperar, os que não foram confirmados podem mudar. Da mesma forma que Kago virou um aprimorador e estava quase certo que era manipulação, um desse aqui pode virar outra categoria. Eu só consigo dizer algo sobre o Meleoron. Na minha opinião, não é especialista. O cara é um camaleão. A invisibilidade dele pode entrar naquele algo inerente dele. Algo que ele usa sem necessariamente ser um Hatsu. Se for mesmo isso, cancela a ideia dele como especialização. Mas aí não sei em qual categoria ele entraria. Os outros dois, Leo e Rina, eu prefiro não opinar.
Temos ali também os não classificados, com destaque para Canário, que eu achava que era aprimoramento. Eu tinha quase certeza, eu acho que eu vi em algum canto que era aprimoramento, mas parece que não confirmaram. E o Flutter, que pode ser conjuração, assim como manipulação, que eu coloquei no ranking. E é isso, meu povo. Vídeo finalizado. Espero que tenham dado para entender as mudanças que ocorreram. Qualquer coisa é só falar nos comentários. Eu vou ficar atento e se o YouTube mostrar o comentário, eu respondo. O YouTube às vezes não cita que comentaram alguma coisa. Minha explicação ficou bastante rápida, mas tomara que tenha dado para compreender. Caso alguém ainda tenha dúvidas, qualquer coisa, como eu falei, é só comentar. E principalmente comentários nessa zona de personagens sem categorias e os personagens que mudaram. Isso aqui eu ainda estou meio pensativo a respeito. E amanhã eu vou tentar postar um vídeo sobre Exorcistas de NEM. Está quase completo. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou!